Depois de 3 meses investigando a traição do meu marido, planejei o confronto perfeito. Reservei a mesma suíte de hotel onde ele estaria com a amante e os esperei usando lingerie que ele nunca tinha visto. Quando a porta se abriu e vi o choque no rosto dele ao me encontrar cercada de pétalas de rosa e champanhe, percebi que o homem que me chamava de entediante finalmente estava vendo a mulher que eu sempre fui. Mas antes de prosseguirmos, escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. E não esqueça de conferir se você já está inscrito no canal. Meu nome é Vitória Medeiros, tenho 38 anos e foi numa tarde comum de quarta-feira que encontrei a primeira evidência. Não estava procurando, foi o acaso. Ou talvez meu subconsciente já soubesse. Uma notificação de um hotel no cartão de crédito conjunto que não correspondia a nenhuma viagem de negócios no calendário dele. Poderia ter confrontado Gabriel imediatamente, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Decidi investigar em silêncio, não por medo ou insegurança, mas porque queria entender completamente o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Com meus conhecimentos financeiros, não foi difícil rastrear os gastos dele dos últimos meses. Hotéis diferentes, restaurantes caros em noites que supostamente eram de reuniões de trabalho, presentes que nunca chegaram até mim. O nome dela apareceu em uma dessas investigações: Daniela Aguiar. Artista freelance, 26 anos, apartamento na Vila Madalena. Encontrei seu perfil online e entendi imediatamente o que Gabriel via nela. Jovem, vibrante, aparentemente sem as complicações e responsabilidades de uma mulher da minha idade. Ela representava liberdade, aventura, tudo o que ele provavelmente sentia que faltava em nossa vida, previsível. Em vez de sentir apenas raiva ou ciúme, sentia algo mais complexo e perturbador: curiosidade. Queria entender o que Gabriel dizia sobre mim para ela. Queria saber que versão da nossa história ele havia construído para justificar sua traição. Contratei um investigador privado, discreto, profissional, eficiente. As informações que recebi foram mais dolorosas do que qualquer evidência física da traição. Gabriel me descrevia para Daniela como uma mulher sem graça, sem paixão, sem imaginação. Uma contadora comum que não compreendia sua natureza artística e ambiciosa. Uma esposa conveniente, mas entediante. Vitória é uma boa pessoa, mas não me entende de verdade. Essas palavras dele, reportadas pelo investigador, queimaram em minha mente como ácido. 12 anos juntos, e era assim que ele me via? Como uma sombra sem substância, uma personagem secundária em sua grande narrativa? A dor inicial logo deu lugar a uma raiva fria e calculada. Não a raiva destrutiva que leva a escândalos e vinganças mesquinhas, mas a raiva que clareia a mente e fortalece a determinação. Eu não seria a esposa traída e chorosa dos clichês. Não seria reduzida à vítima passiva desta história. Por 3 meses, observei em silêncio. Monitorei suas mentiras, seus encontros, suas mensagens. Descobri que ele planejava passar um fim de semana inteiro com ela no Hotel Presidente Intercontinental. A grande escapada, onde finalmente poderiam agir como um casal de verdade, nas palavras dele. Foi então que meu plano começou a tomar forma. Não queria apenas confrontá-lo. Queria que ele visse, realmente visse, a mulher que havia ignorado por tanto tempo. Queria que Daniela entendesse que a competição em que ela pensava estar participando era baseada em uma mentira. E, principalmente, queria me dar a chance de reclamar minha própria identidade, para além do papel de esposa, que tinha se tornado tão limitante. Na manhã em que Gabriel saiu de casa com sua mala perfeitamente arrumada, beijei-o na bochecha e desejei uma boa viagem à conferência. O olhar de alívio em seus olhos quase me fez rir. Como ele poderia me conhecer tão pouco depois de tanto tempo? Como não viu que eu estava interpretando um papel exatamente como ele? Assim que Gabriel saiu pela porta, meu plano entrou em ação.
Já havia reservado a mesma suíte presidencial no Hotel Presidente Intercontinental. Na verdade, reservei-a antes mesmo dele, usando meus contatos para garantir que quando ele chegasse para fazer sua reserva, seria direcionado exatamente para o quarto que eu queria. Pequena ironia, ele estava pagando por um quarto que já estava reservado em meu nome. Liguei para minha assistente pessoal e cancelei todas as reuniões do dia. Assuntos pessoais inadiáveis, expliquei sem entrar em detalhes. Ela assentiu com aquela discrição profissional que sempre apreciei. Em seguida, fiz algo que não fazia há anos. Marquei um dia completo de spa e salão de beleza. Enquanto dirigia para o spa mais exclusivo da cidade, refleti sobre como havia me permitido desaparecer dentro do meu casamento. Não foi Gabriel quem me apagou. Eu mesma fui me tornando invisível, priorizando minha carreira e nosso conforto financeiro, em detrimento da mulher vibrante que um dia fui. Escolhi ser a esposa discreta, a parceira confiável, a base sólida sobre a qual ele poderia construir seus sonhos. Mas em algum momento, esqueci de manter viva a parte de mim que também sonhava. No spa, escolhi o pacote completo: massagem, tratamentos faciais, hidratação corporal. Enquanto mãos habilidosas trabalhavam em meu corpo, deixei minha mente vagar para o que estava por vir. Não sentia nervosismo, apenas uma calma surpreendente. Como se finalmente estivesse assumindo o controle da narrativa da minha própria vida. "Queremos fazer algo diferente hoje?" perguntou a cabeleireira quando cheguei ao salão. Meu cabelo, sempre preso em um coque discreto ou rabo de cavalo prático, nunca havia sido minha prioridade. "Completamente diferente", respondi com um sorriso. 3 horas depois, meu reflexo no espelho mostrava uma mulher com ondas sensuais caindo pelos ombros, um tom mais quente realçando minha pele e um corte que emoldurava perfeitamente meu rosto. A próxima parada foi uma loja de lingerie de luxo, onde escolhi peças que jamais teria considerado antes, não por pudor ou conservadorismo, mas porque havia me convencido de que esse tipo de sensualidade já não me pertencia. A vendedora, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, sorriu com aprovação quando saí do provador. "Seu marido é um homem de sorte", comentou. "Não é para meu marido", respondi com uma sinceridade que a surpreendeu. "É para mim." Depois veio a maquiagem. Não a maquiagem sutil e profissional que eu usava no trabalho, mas algo mais dramático, que destacava meus olhos e lábios de um modo que eu havia esquecido que podia ser impactante. Olhando no espelho do estúdio de maquiagem, vi não apenas a esposa de Gabriel ou a executiva bem-sucedida, mas Vitória, a mulher que existia para além de todos os papéis que desempenhava. Com as compras cuidadosamente embaladas, segui para o hotel. Cheguei horas antes do horário previsto para Gabriel e Daniela, tempo suficiente para preparar meticulosamente o cenário. A suíte presidencial era exatamente como imaginei. Luxuosa, elegante, com vistas panorâmicas da cidade e todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Pedi ao serviço de quarto que trouxesse pétalas de rosa vermelhas, velas aromáticas, champanhe Dom Perignon e morangos com chocolate. Enquanto arrumava cada detalhe, imaginei a expressão de Gabriel ao abrir a porta e me encontrar ali. Não a Vitória que ele esperava que estivesse em casa, confiante em sua ignorância, mas a Vitória que ele nunca se deu ao trabalho de realmente conhecer. Coloquei os documentos do divórcio, já preparados por meus advogados, em uma pasta discreta no frigobar. Não tinha certeza se iria usá-los, mas queria estar preparada para qualquer desfecho. Porque, pela primeira vez em muitos anos, não estava pensando apenas em como manter meu casamento, mas em como manter minha dignidade e respeito próprio. Quando tudo estava pronto, tomei um banho demorado, vesti a lingerie preta que havia comprado e me posicionei na cama king size, cercada de pétalas de rosa. O relógio marcava 19h45. Gabriel e Daniela deveriam chegar por volta das 20 horas, segundo as informações que eu tinha. Respirei fundo e senti uma calma surpreendente. Não estava nervosa ou ansiosa.
Estava pronta para qualquer que fosse o resultado daquela noite. A espera não foi longa. Às 20h10, ouvi o som do cartão magnético na fechadura. O momento que eu havia planejado por 3 meses finalmente havia chegado. Ajustei minha posição na cama, verificando rapidamente meu reflexo no espelho da parede oposta. A mulher que me encarava de volta não era a esposa traída e desesperada dos dramas convencionais. Era uma mulher poderosa, pronta para reclamar sua voz na própria história. A porta se abriu e o rosto de Gabriel apareceu primeiro, ansioso, excitado, completamente alheio ao que o esperava. Vi sua expressão mudar de antecipação para choque absoluto quando seus olhos me encontraram. Atrás dele, Daniela, deslumbrante em seu vestido vermelho, tentava espiar o que havia causado aquela reação. "Olá, meu amor", disse com uma voz que era puro veludo. "Achei que era hora de te surpreender." O choque no rosto de Gabriel era tão profundo, tão genuíno, que quase senti pena dele. Quase. Seus olhos percorreram a suíte luxuosamente decorada, as pétalas de rosa, as velas acesas, até finalmente voltarem ao meu corpo reclinado na cama, usando uma lingerie que ele jamais tinha visto. Por alguns segundos, ele pareceu incapaz de conectar a imagem à sua frente com a esposa que pensava conhecer tão bem. "Vitória", ele finalmente conseguiu balbuciar. O que você está fazendo aqui? Como você soube deste quarto?" Atrás dele, Daniela havia empalidecido visivelmente. Ela era realmente linda. Jovem, com aquele brilho especial que as mulheres têm antes da vida lhes ensinar lições difíceis. Seus olhos se arregalaram quando me viu, e pude ler claramente a confusão em seu rosto. Esta não era a esposa sem graça e conservadora que Gabriel havia descrito. "Gabriel", ela murmurou com uma voz trêmula. "Essa é a sua esposa? A mulher chata e conservadora de quem você me falou?" Levantei-me da cama com movimentos deliberadamente lentos e graciosos. 12 anos de aulas de balé na juventude nunca são completamente esquecidos pelo corpo. Caminhei em direção a eles, sentindo o poder em cada passo. "Você não vai me apresentar a sua acompanhante?" Perguntei com uma doçura calculada. Gabriel parecia ter encolhido fisicamente. "Vitória, isso não é... Precisamos conversar a sós." Suas palavras soavam patéticas, fragmentadas pelo pânico. "Ah, mas eu acho que este é exatamente o momento perfeito para nos conhecermos", respondi, dirigindo-me diretamente a Daniela. "Você deve ser Daniela Aguiar, certo? Artista freelance, 26 anos, mora em um loft na Vila Madalena." O rosto dela ficou ainda mais pálido. Como você sabe meu nome? Como sabe onde eu moro?" Me aproximei até ficar a centímetros dela, permitindo que sentisse o aroma do perfume francês caríssimo que havia comprado especialmente para aquela noite. O oposto do perfume discreto que costumava usar. "Querida", disse com uma suavidade que escondia minha força. Quando uma mulher está casada há 12 anos, ela desenvolve certos instintos. E quando esses instintos dizem a ela que algo está acontecendo, ela aprende a investigar. Virei-me para Gabriel, encarando-o diretamente nos olhos pela primeira vez. "Faz 3 meses que eu sei da sua pequena aventura, Gabriel. Faz 3 meses que eu sei das reuniões de trabalho que terminam em hotéis, das viagens de negócios que coincidem misteriosamente com os dias de folga da Daniela, das reservas que você faz com cartões de crédito que você acha que eu não confiro." Cada palavra era uma facada precisa no balão de sua arrogância. Daniela olhou para ele com uma mistura de confusão e raiva. "Há 3 meses que você sabia e não fez nada? Por que você esperou até agora? Por que não o confrontou antes?" Sorri com uma serenidade que eu mesma não sabia que possuía. "Porque eu precisava de tempo para planejar a minha resposta apropriada." Caminhei até a mesa onde o champanhe esperava e servi 3 taças com movimentos elegantes e controlados, resultado de anos frequentando jantares corporativos onde a graça social era tão importante quanto a inteligência financeira. "Gabriel",
disse sem me virar para ele. Por 12 anos, você acreditou que me conhecia completamente. Você acreditou que eu era previsível, chata, sem surpresas. Tomei um gole de champanhe antes de continuar. Mas nunca lhe ocorreu perguntar se talvez eu estivesse escolhendo ser essa versão de mim mesma, porque era o que você precisava para se sentir confortável. Ofereci as taças a eles como se fosse a anfitriã de uma festa perfeitamente normal. Daniela, querida, pegue. Eu acho que você vai precisar disso para o que vem a seguir. Ela aceitou a taça com mãos trêmulas, ainda atordoada pela situação impossível em que se encontrava. Gabriel pegou a dele automaticamente, como se estivesse em piloto automático. Sabe o que eu descobri durante esses 3 meses de investigação? Perguntei, caminhando pela suíte como uma professora dando uma aula. Eu descobri que meu marido contava para a amante que eu era uma mulher sem paixão, sem imaginação, sem a capacidade de surpreendê-lo. Parei na frente de Gabriel, que parecia incapaz de sustentar meu olhar. É verdade, amor? Vitória, eu nunca quis te machucar. As coisas simplesmente aconteceram. A fraqueza de sua resposta parecia envergonhá-lo ainda mais. Ri, mas não com amargura. Era a risada de alguém que finalmente enxerga com clareza uma situação absurda. Sabe o que mais eu descobri? Perguntei, agora me dirigindo a Daniela. Eu descobri que você disse à sua melhor amiga que o Gabriel era o homem perfeito, exceto pelo pequeno detalhe de que ele era casado com uma mulher sem classe ou sofisticação. Vi seu rosto corar intensamente ao ouvir suas próprias palavras sendo repetidas. Palavras que ela nunca imaginou que chegariam aos meus ouvidos. Então eu decidi fazer um pequeno experimento, continuei, agora claramente no controle total da situação. Eu decidi mostrar a vocês dois exatamente o que vocês têm subestimado. Fiz um gesto, abrangendo toda a suíte perfeitamente decorada. Este quarto eu reservei, com o meu dinheiro, com o meu cartão de crédito, sob o meu nome. O rosto de Gabriel passou do choque para a confusão absoluta. Você reservou este quarto? Mas como? Por quê? Sorri com genuína satisfação. Porque eu sabia que você ia trazer a Daniela para cá neste fim de semana, porque eu tenho rastreado todos os seus movimentos por meses, e porque eu queria que este fosse o cenário perfeito para uma conversa que nós estamos adiando há tempo demais. Caminhei até a janela panorâmica, admirando por um momento as luzes da cidade que se estendiam abaixo de nós. O champanhe, em minha mão, refletia o brilho suave das velas que eu havia acendido horas antes. Gabriel, disse sem me virar, por anos, eu me perguntei o que eu tinha feito de errado. Por que você parecia se aborrecer comigo? Por que você não me olhava mais como antes? Por que nossas conversas tinham se tornado tão funcionais? Virei-me para ele com olhos que não pediam mais aprovação ou validação. Mas então eu me dei conta de algo maravilhoso. Não era eu quem tinha o problema. Era você quem tinha decidido que conhecer alguém completamente significava que não valia mais a pena conhecê-los. Voltei minha atenção para Daniela, que parecia estar tentando processar tudo o que estava acontecendo. Sabe o que é o mais triste desta situação? Não é que o Gabriel tenha me traído. É que vocês dois construíram a sua relação sobre a premissa de que eu era inferior a você em todos os aspectos importantes. Minha voz não continha amargura, apenas uma compaixão genuína que parecia desconcertá-la ainda mais. Ele te contou que eu era chata, certo? Ele te mencionou que eu falo 4 idiomas? Ele te disse que eu tenho mestrado em finanças internacionais? Ele mencionou que eu gerencio investimentos de mais de 5 milhões de dólares, ou que metade do sucesso da empresa dele se deve às estratégias financeiras que eu desenvolvo em silêncio? Daniela parecia estar encolhendo diante dos meus olhos. Gabriel me disse que você era só uma contadora normal. Ri com genuína diversão. Querida, eu sou diretora regional de uma das firmas de consultoria financeira mais importantes da América Latina. Contadora normal é como chamar um chefe Michelin de cozinheiro de casa.
Gabriel parecia completamente exposto, como se eu tivesse removido todas as camadas de proteção que ele havia construído ao redor de si mesmo. Vitória, eu nunca quis menosprezar suas conquistas. É só que, com a Daniela, eu me sinto diferente. Até ele parecia reconhecer a fraqueza de sua resposta. Diferente? Como? Perguntei com curiosidade genuína. Você se sente mais inteligente porque ela não sabe as coisas que eu sei? Você se sente mais bem-sucedido porque pode impressioná-la com conquistas que para mim são rotineiras? Você se sente mais jovem porque ela não viu todos os seus fracassos e fraquezas como eu vi? Cada pergunta atingia um ponto sensível, e pude ver pelos olhos dele que estava acertando em cheio. Porque é isso que realmente está acontecendo aqui, não é? Não é que eu seja chata, é que com você eu já não posso fingir que você é perfeito. Aproximei-me do frigobar e retirei a pasta que havia guardado ali horas antes. Antes que a gente tome qualquer decisão sobre o futuro, disse com uma calma profissional, eu acho que vocês dois deveriam saber alguns fatos interessantes que eu compilei. Abri a pasta com movimentos deliberados, como uma executiva apresentando dados cruciais em uma reunião de diretoria. Daniela, querida, o Gabriel te falou dos planos de futuro dele com você? Ela assentiu timidamente. Ele me disse que estava pensando em me pedir para morarmos juntos. Sorri com uma tristeza genuína. Ele te mencionou que a casa em que ele mora comigo está no meu nome? Ele te disse que 60% da empresa dele é financiada com o meu dinheiro? Ele te explicou que os cartões de crédito dele, o carro dele e até mesmo esta escapada romântica estão sendo pagos com contas que eu gerencio? Cada revelação era como um golpe demolindo a fantasia que Daniela havia construído sobre seu futuro com Gabriel. Virei-me para ele com uma expressão que não permitia evasivas. E você, meu amor? Você contou para a Daniela sobre os empréstimos que você pediu no meu nome para expandir a sua empresa? Você mencionou que eu assino como aval em todos os seus contratos importantes, porque sem a minha aprovação de crédito, você não pode ter clientes de primeiro nível? Gabriel parecia estar diminuindo fisicamente a cada palavra. Vitória, isso não é justo. Nós somos casados. Nós compartilhamos tudo. Exatamente. Interrompi com um sorriso firme. Nós somos casados. Nós compartilhamos tudo, incluindo as consequências das decisões que você toma sem me consultar. Retirei os documentos da pasta e os coloquei sobre a mesa de centro. Este é o contrato de divórcio que meus advogados prepararam na semana passada. Já está tudo calculado. A divisão de bens, a liquidação da empresa, o pagamento de dívidas. Minha voz era perfeitamente profissional, como se estivesse apresentando um relatório financeiro em uma reunião de trabalho. Gabriel, se você realmente quer ficar com a Daniela, pode assinar estes papéis agora mesmo. Claro, você terá que vender sua parte da empresa para me pagar o que me deve. Provavelmente terá que se mudar para um apartamento mais modesto e definitivamente terá que mudar seu estilo de vida. Virei-me para Daniela com uma expressão de compreensão genuína. Querida, você está preparada para amar um homem que terá que começar do zero aos 42 anos? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniela olhava alternadamente para Gabriel e para os documentos sobre a mesa, vendo sua fantasia romântica desmoronar em tempo real. Gabriel parecia finalmente compreender a extensão de sua dependência financeira e emocional. Por outro lado, continuei com uma serenidade que surpreendeu até a mim mesma. Se você decidir que prefere trabalhar para reconstruir o que nós temos, eu terei que ver evidências reais de que você aprendeu a valorizar o que já tem em vez de buscar constantemente por algo melhor. Meus olhos se encheram de lágrimas que eu não tinha permitido derramar até aquele momento. Porque a verdade, Gabriel, é que eu não sou a mulher chata que você descreveu para a Daniela. Eu sou a mulher que escolheu ser discreta para que você pudesse brilhar. Eu sou a mulher que escolheu ser seu apoio silencioso em vez de sua concorrência. Mas isso foi uma escolha, não uma limitação. Minha voz falhou ligeiramente. E se você não pode valorizar essa escolha, então realmente é melhor que a gente encontre caminhos separados.
Daniela colocou sua taça de champanhe sobre a mesa, quase intocada. Eu preciso ir, ela murmurou, evitando olhar para qualquer um de nós. Isso não é o que eu pensava que era. Ela pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez, agora olhando diretamente para mim. Eu realmente não sabia quem você era. Ele me disse... Ela parou, percebendo que repetir as mentiras de Gabriel na minha frente só tornaria tudo ainda pior. Eu sei o que ele te disse, respondi com gentileza. E talvez você também precise se perguntar por que acreditou tão facilmente no pior sobre uma mulher que nunca conheceu. Daniela assentiu, uma compreensão dolorosa passando por seu rosto. Eu sinto muito, ela disse simplesmente antes de sair, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Gabriel e eu ficamos sozinhos na suíte luxuosa que eu havia preparado tão meticulosamente. Ele parecia destruído, como se o mundo que havia construído para si mesmo tivesse desmoronado completamente. De certa forma, era exatamente isso que havia acontecido. Vitória, eu não sei o que dizer. Ele finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Eu estraguei tudo, não foi? Sim, respondi honestamente. Você estragou. Não apenas por me trair, mas por ter esquecido quem eu sou. Por ter me reduzido a uma caricatura conveniente que justificava suas próprias escolhas. Ele se sentou na beirada da cama, parecendo subitamente muito mais velho do que seus 42 anos. Eu posso consertar isso? A pergunta pairou no ar entre nós. 6 meses atrás, eu teria dito sim imediatamente, desesperada para manter nosso casamento a qualquer custo. Mas a mulher que eu havia redescoberto nos últimos meses, a Vitória que tinha valor próprio, independentemente de seu papel como esposa, precisava de mais. Não sei, respondi com sinceridade. Não é uma questão de perdoar a traição, Gabriel. É uma questão de reconstruir o respeito. E isso não é algo que você possa fazer apenas com palavras bonitas ou promessas. Peguei minha bolsa e o hobby de seda que havia trazido. Vou passar a noite na casa da minha irmã. Você pode ficar aqui e pensar no que realmente quer da sua vida. E os papéis do divórcio? Ele perguntou, olhando para os documentos sobre a mesa. A decisão é sua, respondi calmamente. Se você quiser assinar, meus advogados entrarão em contato para finalizar tudo. Se quiser tentar de novo, precisaremos estabelecer novos termos para nosso relacionamento. Termos baseados em quem realmente somos, não em quem fingimos ser. Saí do quarto sem olhar para trás, sentindo-me estranhamente leve. Pela primeira vez em anos, não estava definindo minhas escolhas em função de Gabriel ou de nosso casamento. Estava escolhendo por mim mesma. Os 6 meses que se seguiram foram transformadores. Gabriel optou por não assinar os papéis do divórcio, pedindo uma chance para reconstruir nosso relacionamento. Mas eu sabia que não poderíamos simplesmente voltar ao que éramos antes. Precisávamos de distância e tempo para redescobrir quem éramos individualmente. Aceitei a promoção que havia recusado 3 vezes nos últimos anos. Aquela que me tornaria diretora executiva da divisão latino-americana da minha empresa. Mudei-me para uma casa menor, mas muito mais ao meu gosto, nos Jardins. Retomei aulas de francês e piano, paixões que havia abandonado durante o casamento. Comecei a viajar internacionalmente a trabalho, construindo uma reputação própria que não dependia do meu status de esposa de. Gabriel, por sua vez, enfrentou sua própria jornada. Sem meu apoio financeiro constante, teve que reaprender a gerenciar sua empresa com mais disciplina e realismo. Iniciou terapia, algo que eu havia sugerido por anos e ele sempre recusara. Mudou-se para um apartamento modesto e, pela primeira vez em muito tempo, começou a viver dentro de suas reais possibilidades. Nos encontrávamos ocasionalmente para jantares ou cafés. Conversas que começaram tensas e superficiais foram gradualmente se aprofundando. Ele me contou sobre suas inseguranças, sobre como se sentia diminuído pelos meus suces. Ele me contou sobre suas inseguranças,
sobre como se sentia diminuído pelos meus sucessos, sobre seu medo de não ser suficiente. Nesse momento, ergui a mão para interrompê-lo. Gabriel, disse com uma firmeza surpreendente até para mim mesma, não estou interessada nas suas justificativas. O tempo para explicações sinceras era antes de você decidir me trair, não depois de ser pego. Seu rosto demonstrou surpresa. Ele claramente esperava que eu estivesse disposta a reconstruir nosso casamento, como tantas esposas traídas fazem, absorvendo a culpa e o trabalho emocional de consertar o que eles quebraram. Nos meses que se seguiram àquela noite no hotel, fiz as mudanças que deveria ter feito anos antes. Aceitei a promoção que havia recusado 3 vezes nos últimos anos, aquela que me tornaria diretora executiva da divisão latino-americana da minha empresa. Vendi nossa casa no Morumbi e comprei um apartamento elegante nos Jardins, decorado exatamente do jeito que sempre quis, sem considerar as preferências de mais ninguém. Retomei aulas de francês e piano, paixões que havia abandonado durante o casamento. Comecei a viajar internacionalmente a trabalho, construindo uma reputação própria que não dependia do meu status de esposa de. Descobri uma liberdade que não experimentava desde antes de conhecer Gabriel. A liberdade de fazer escolhas pensando apenas em mim mesma. Gabriel, por sua vez, enfrentou as consequências de suas decisões. Sem meu apoio financeiro constante, sua empresa enfrentou dificuldades sérias. Os empréstimos que eu havia garantido precisaram ser renegociados com taxas muito menos favoráveis. O carro de luxo foi vendido. O apartamento que ele conseguiu alugar era um quarto e sala na Vila Mariana, um lembrete constante do que havia perdido. 3 semanas após nossa separação, ele apareceu no meu escritório com um buquê de rosas que devia ter custado metade do que ele ganhava agora. Minha secretária, que conhecia toda a história, perguntou se eu queria recebê-lo. Diga a ele para deixar as flores e ir embora, respondi, sem levantar os olhos dos documentos que estava revisando. E Marie, por favor, doe as flores para o hospital infantil no final do dia. 1 mês depois, recebi um e-mail dele. Uma carta de amor elaborada, cheia de promessas de mudança, reconhecimentos de erro e planos para o futuro. Ele havia entrado em terapia, dizia. Estava aprendendo sobre suas inseguranças, trabalhando em seu narcisismo. Queria uma chance para me mostrar o homem que poderia se tornar. Respondi com uma única frase. Estou feliz que você esteja buscando ajuda, mas não é minha responsabilidade validar sua jornada de crescimento. As tentativas continuaram. Ele apareceu em um evento beneficente que minha empresa patrocinava, claramente tendo gasto dinheiro que não tinha em um terno novo para parecer bem-sucedido. Tentou me abordar durante o coquetel, mas mantive nossa conversa estritamente profissional e breve, cercando-me estrategicamente de colegas que conheciam minha situação e me ajudaram a manter distância. Vitória, podemos conversar apenas 5 minutos? Ele implorou quando me encontrou momentaneamente sozinha próximo ao banheiro. Estamos conversando agora, respondi com um sorriso educado, mas frio. E já se passaram 10 segundos. Por favor, sua voz falhou. Eu mudei, estou diferente. Você não vê? Estudei seu rosto por um momento, vendo o desespero genuíno ali. O que eu vejo, Gabriel, é um homem que só valorizou o que tinha depois de perdê-lo. E isso não é mudança, é apenas consequência. Em uma noite de domingo, 4 meses após o incidente no hotel, ele apareceu na porta da minha casa sem aviso prévio. Estava visivelmente abatido, mais magro, com olheiras profundas. Segurava um envelope nas mãos trêmulas. 5 minutos, Vitória. É tudo que peço, suplicou. Contra meu melhor julgamento, permiti que entrasse. Meu novo apartamento, com sua decoração elegante e pessoal, parecia destacar ainda mais o contraste entre minha vida ascendente e a dele em declínio. Quero te mostrar algo, disse ele, entregando-me o envelope. Dentro, encontrei documentos da empresa dele,
papéis de reestruturação mostrando que ele havia renegociado todas as dívidas, reorganizado a gestão financeira, contratado um CEO para assumir o dia a dia dos negócios. Percebi que o que eu realmente amo é a parte criativa, não administrar pessoas e finanças. Ele explicou com uma humildade que era nova nele. Estou trabalhando como diretor criativo apenas. A empresa está mais enxuta, mas mais saudável. Devolvi os papéis ao envelope com movimentos deliberadamente calmos. Parabéns, Gabriel. Fico feliz que esteja reorganizando sua vida profissional. Seu rosto se iluminou com esperança. E tem mais uma coisa. Ele entregou outro envelope. Abri-o com relutância e encontrei fotos de um apartamento, não luxuoso, mas charmoso e aconchegante. Comprei com meu próprio dinheiro, sem empréstimos, sem ajuda externa. É pequeno comparado ao que tínhamos, mas é meu. É real. Havia orgulho genuíno em sua voz. Fechei o envelope e o devolvi, mantendo meu rosto deliberadamente neutro. Gabriel, estou genuinamente feliz que você esteja assumindo responsabilidade por sua vida. Isso é importante para qualquer adulto. Vitória, ele disse, tomando minhas mãos nas suas antes que eu pudesse evitar. Eu sei que errei terrivelmente. Sei que te magoei de formas imperdoáveis, mas estou realmente tentando ser uma pessoa melhor. Não estou pedindo que voltemos imediatamente, só que você me deu uma chance de mostrar que mudei, que posso ser o homem que você merece. Retirei minhas mãos das dele e me levantei, criando distância física entre nós. Vou ser muito clara, Gabriel, porque você merece honestidade e porque preciso que isso termine de uma vez por todas. Respirei fundo antes de continuar. Eu não quero voltar. Não agora, não daqui a 6 meses, não nunca. A esperança em seus olhos se extinguiu como uma vela soprada por um vento forte. Não é por raiva ou vingança, continuei com voz firme. É porque aquela noite no hotel não foi apenas o fim da minha confiança em você. Foi um despertar para o quanto eu tinha me perdido no nosso casamento. Pela primeira vez em anos, estou vivendo por mim mesma, fazendo escolhas baseadas nos meus desejos, não me diminuindo para acomodar o ego de outra pessoa. Caminhei até a janela, observando a vista da cidade que meu novo apartamento oferecia. Sabe o que descobri, Gabriel? Que gosto da minha vida assim. Gosto de quem sou quando não estou tentando ser a versão de mim mesma que você achava mais conveniente. Mas eu quero a verdadeira você agora, ele protestou. Eu entendo o que perdi. Virei-me para encará-lo. É esse o problema. Você só valoriza as coisas depois que as perde. E eu mereço alguém que me valorize o tempo todo, não apenas quando está enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Lágrimas surgiram nos olhos dele. Lágrimas genuínas de arrependimento e perda. Por um momento, senti uma pontada de compaixão, mas não permiti que isso enfraquecesse minha resolução. Preciso que você saia agora, disse com firmeza. E preciso que pare de tentar me reconquistar. Está apenas prolongando a dor para nós dois. Vitória, por favor. Sua voz era quase um sussurro. Eu te amo. Talvez você ame, respondi. Mas amor não é suficiente. Respeito é essencial. Honestidade é fundamental. E você falhou em ambos. Acompanhei-o até a porta, mantendo uma expressão neutra apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Antes que ele saísse, disse uma última coisa. Desejo sinceramente que você encontre felicidade, Gabriel. Que aprenda com seus erros e construa uma vida mais autêntica. Mas essa vida não incluirá a mim. Depois que ele partiu, permiti-me algumas lágrimas. Não de arrependimento pela minha decisão, mas de luto pelo que poderia ter sido se ele tivesse sido o homem que eu merecia desde o início. 1 ano se passou desde aquela noite no Hotel Presidente Intercontinental. Minha carreira está florescendo de maneiras que nunca imaginei possíveis. Fui nomeada uma das 40 executivas mais influentes abaixo dos 40, pela principal revista de negócios do país. Viajo frequentemente, tanto a trabalho quanto por prazer.
explorando lugares que sempre quis conhecer, sem me preocupar se combinam com os gostos ou a agenda de outra pessoa. Soube, através de amigos em comum, que Gabriel finalmente parou de tentar me contatar depois daquela última conversa. Sua empresa se estabilizou em um tamanho menor, mas sustentável. Ele vende seus quadros em galerias alternativas, um talento que havia abandonado quando começou a buscar status e dinheiro acima de tudo. Ouvi que está namorando uma professora universitária, alguns anos mais velha que ele, uma mulher segura e estabelecida que, espero, não tolerará o tipo de comportamento que eu suportei por tanto tempo. Quanto a mim, estou aprendendo a navegar o mundo dos encontros aos 39 anos, uma experiência às vezes intimidante, às vezes emocionante. Tenho saído com homens interessantes, alguns mais jovens, outros mais velhos, mas não estou com pressa. A liberdade de viver em meus próprios termos é preciosa demais para ser trocada por qualquer relacionamento que exija que eu me diminua. Às vezes, quando me olho no espelho, ainda vejo flashes daquela mulher no hotel, usando lingerie preta e confiança como armadura. Foi o momento em que decidi que nunca mais permitiria que alguém definisse meu valor. Foi quando percebi que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em possuir completamente a si mesma. A melhor vingança contra quem te subestima não é mostrar seu valor para que eles lamentem a perda. É reconhecer seu próprio valor e seguir adiante sem olhar para trás. Gabriel perdeu uma mulher extraordinária, não no momento em que decidiu me trair, mas nos anos em que decidiu não me ver realmente. E essa é uma lição que ele terá que carregar pelo resto da vida. A mulher que eu era antes daquela noite no hotel acreditava que sua maior realização era ser uma boa esposa. A mulher que sou agora sabe que sua maior realização é ser completamente, autenticamente ela mesma. E nenhum homem, nem mesmo um arrependido e transformado Gabriel, merece que eu sacrifique isso novamente. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.